Fala galera, beleza? Guimané na área. Pessoal, antes de a gente começar, eu peço aí para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber novos conteúdos como esse daqui. E agora sim, vamos lá para mais uma aula de probabilidade estatística. E na aula de hoje, nós vamos resolver mais um exercício trabalhando com a distribuição exponencial. E como sempre, no final da aula de hoje, eu vou passar mais um exercício para que vocês possam fixar os conceitos. É importante que você faça esse exercício. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui. O exercício fala assim para a gente. O tempo de vida de um arranjo mecânico em um teste vibracional é distribuído exponencialmente com uma média de 400 horas. E essa informação é importante, 400 horas aqui, uma média de 400 horas. E se você já acompanhou os exercícios anteriores a esse aqui, das aulas passadas, você já sabe que essa informação aí não é o lambda da distribuição exponencial e também da distribuição de Poisson. Esse cara aí é a média da minha variável aleatória, tá aqui, média de 400 horas, onde a minha variável aleatória exponencial é dada pelo tempo de vida de um arranjo mecânico em um teste vibracional, conforme nós estamos vendo aqui. E, portanto, quem ele passou para a gente aqui, quem são esses 400 horas, pessoal? É a esperança matemática dessa variável aleatória. Vou colocar aqui, que o E de x, quanto que vale o E de x? O E de x vale 400 horas, e eu vou completar aqui. E se você já acompanhou as aulas teóricas aqui sobre a distribuição exponencial, você já sabe que a esperança matemática dessa variável aleatória, que segue uma distribuição exponencial, ela é dada pelo quê, pessoal? Ela é dada por 1 dividido por lambda. E aí fica fácil. Qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar essa expressão, 400, e vou igualar a 1 dividido por lambda, e, portanto, vou retirar o lambda dessa minha expressão. E é fácil, é só isolar o lambda, trocar o lambda de lugar com o 400, e eu vou ter, portanto, que o lambda vale 1 dividido por 400. Esse é o lambda que nós vamos usar na distribuição exponencial daqui a pouquinho. E aqui, só por curiosidade, qual que é a unidade desse lambda, pelo menos nesse exemplo, pessoal? 1 dividido por 400, mas o que significa isso fisicamente? Vamos interpretar um pouquinho. Primeira coisa, ele está falando nesse problema de tempo de vida útil. Aqui, o tempo de vida, é a vida útil de um arranjo mecânico em um teste vibracional. Se você olhar já no item A da questão, que está aqui, só marcando para você, olha o que ele pergunta. Qual é a probabilidade de que um arranjo em teste falhe em menos de 100 horas? Tá vendo? Então, vida útil, lógico, tá associado à falha do equipamento. E, portanto, esse lambda aqui significa que eu vou ter uma falha a cada 400 horas. O lambda é o número médio de ocorrências de um evento em um determinado intervalo. Lembra disso? O nosso evento aqui é a falha do equipamento. Então ele está me dizendo, com esse lambda, que o número médio de falhas é uma falha a cada 400 horas. É isso que ele está me passando aqui nesse exercício. Perfeito, pessoal? Muito bem, agora vamos começar, antes de resolver aqui os itens A, B e C, já a gente vai ler cada um deles com muita atenção, vamos plotar essa função, como é que é a nossa distribuição exponencial aqui, Ela é tranquila, né? Se eu pegar, aqui está a densidade de probabilidade da distribuição exponencial, posso até colocar aqui, vírgula, com x maior ou igual que zero, isso aqui já é tranquilo. E plotando a função, antes de plotar, vamos só representar aqui, ela é dada por lambda que multiplica e elevado a menos lambda x. Posso trocar o lambda aqui, na verdade eu devo trocar o lambda por 400, isso aqui fica 1 sobre 400 vezes e elevado a menos 1 dividido por 400. Vou fazer bem pequenininho, deixa eu só aumentar um pouquinho esse 4 aqui que está me irritando. Tá aqui, deixa eu fazer, beleza, 1 sobre 400 menos 1 sobre 400 que multiplica x. E essa é a nossa funçãozinha. Muito bem. E aí, plotando a função, quando eu coloco x é igual a zero, o primeiro valor aqui em x é igual a zero é o próprio lambda, que vale 1 dividido por 400. E é uma funçãozinha que tem um decaimento exponencial, é uma exponencial negativa, e aí é mais ou menos essa a ideia, né? À medida que você vai aumentando aí os valores de x, a função ela vai tendendo a zero. Essa que é a ideia. Muito bem, e agora vamos começar resolvendo os itens. Item A, qual é a probabilidade de que um arranjo em teste falhe em menos de 100 horas? Já deixei o gráfico aí só para a gente identificar, acho que tudo que é visual fica mais interessante. Primeira coisa, pessoal, ele quer que o evento, que é a falha, ocorra em até 100 horas. É isso que ele está me perguntando. Eu vou pegar no gráfico aqui, em qualquer lugar do eixo X, eu vou selecionar lá as nossas 100 horas, vamos colocar aqui, 100 horas. E quem que é a área que ele está pedindo para eu calcular? Que é uma probabilidade, portanto. Falhar em menos de 100 horas. Em menos de 100 horas é de 0 até 100. Vou colocar também aqui, acabei esquecendo de colocar o zero, que é a origem do nosso plano cartesiano. Mas enfim, ele quer essa área aqui, pessoal, em menos de 100 horas, aqui, de 0 até 100 horas. Portanto, eu vou integrar a função nesse intervalo. Vamos fazer isso. Quem que ele quer que a gente calcule, então? Vamos
pegar aqui nesse espaço em branco, ó, ele quer a probabilidade da variável aleatória x ser menor do que 100, vai anotando aí no seu caderno. E quanto que vale essa probabilidade? Isso aqui é dado pela integral, a integral que vai de 0 até 100, então isso aqui é integral que vai de 0 até 100, da função densidade de probabilidade, que eu vou colocar em função de lambda, aí no final eu troco por lambda que vale 1 sobre 400, conforme nós vimos aqui. Só para não ficar escrevendo esse cara toda hora, tá, pessoal? Então nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é integral de 0 a 100 de lambda vezes e elevado a menos lambda x dx. Como é que é o cálculo dessa integral, pessoal? Ela é muito fácil, nós já vimos também. Eu vou pular um pouquinho as etapas. Ó. Isso aqui dá menos 1, por substituição simples, essa integral aqui ela dá menos 1, e multiplica e elevado a menos lambda x, esse é o resultado da integral, avaliado, isso aqui está avaliado de 0 até 100. Esse é o resultado da integral. Ó. Isso aqui está avaliado de 0 até 100. Muito bem, e agora vamos continuar aqui nesse espacinho aqui em branco, onde eu estou fazendo um rabisco preto aqui. Isso aqui, então, vai ser igual a menos 1, vamos colocar aqui ó, o menos 1, que multiplica, aplicando o teorema fundamental do cálculo no valor exponencial, substituo o primeiro limite de integração, que é 100, isso aqui vai dar e elevado a menos lambda, que multiplica 100, menos, aplicando agora o teorema fundamental do cálculo, logicamente, e elevado a menos lambda vezes 0. E esse termo aqui dá 1. E elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. E agora a gente pode até inverter. Peraí, deixa eu só colocar aqui, esse cara aqui dá 1. E agora, multiplicando por menos 1, que está ali multiplicando os dois termos, vamos só inverter esses caras aqui. Ó. Isso aqui vai dar 1 menos e elevado a menos lambda vezes 100. E agora eu vou trocar o lambda aqui, ó, vou trocar o lambda por 1 dividido por 400. Então nós teremos 1 dividido por 400, que multiplica 100. Eu sei que dá 1/4, pessoal, mas eu vou deixar assim por enquanto, que eu acho que fica bem bonitinho. E isso aqui é igual, e agora é só jogar na calculadora. Vamos pegar aqui a nossa calculadora Cássio, querida calculadora Cássio. Eu estou com um emulador aqui, ó. Às vezes pode mudar de um emulador para outro, se você tiver uma calculadora Cássio física. Enfim, estou usando o modelo FX82ES. Tem outros modelos. Eu mesmo tenho, deixa eu só ver aqui, ó. Eu tenho o modelo físico FX82MS, que eu acho que é a mais padrão, a mais tradicional. As fórmulas, elas mudam um pouquinho de teclas, mas no fim das contas é a mesma fórmula. Então você tem que procurar aí a formulinha que a gente vai utilizar. Muito bem, qual que é a nossa continha, pessoal? A nossa continha, ó, é 1 menos e elevado a menos 1/4. É isso que a gente vai ter que calcular. Vamos calcular o exponencial, eu vou dar um shift. A funçãozinha exponencial está logo acima da função ln. Olha só que legalzinho, está lá um e elevado a x, está pequenininho aí, não dá para enxergar direito, mas você pode tentar localizar na sua calculadora física e você vai encontrar. Vamos pegar aqui, ó, isso aqui é e elevado, e aí eu vou jogar assim, ó, menos 1 dividido por 4, ou menos 100 dividido por 400, é a mesma coisa. Está ali para a gente o resultado, e agora eu vou fazer 1 menos esse resultado. Isso aqui é 1 menos a ANS, salvando aí o valor anterior, e está aí para a gente a nossa probabilidade, ó. 22,12%, vou colocar 0,2212, acho que fica mais legalzinho. E essa é a probabilidade, ó, 0,2212, essa é a probabilidade. Ou, vou colocar aqui, só não custa nada, 22,12%. Acho que é isso aqui mesmo, né, pessoal? 22,12, tá aí bonitinho a probabilidade pra gente. Beleza, item A está concluído e agora vamos para o item B. O item B é muito interessante, você vai ver que a gente vai resolver isso aqui muito rapidamente. Olha o que ele fala pra gente, ó. Se um arranjo estiver em teste de 400 horas sem apresentar falha, ou seja, ele está me falando que o arranjo está em teste, já se passaram 400 horas e o negócio não apresentou falha ainda. Aí ele pergunta, sabendo isso, qual é a probabilidade de uma falha ocorrer nas próximas 100 horas? E aí, pessoal, isso aqui é a parte 4 lá da nossa distribuição exponencial, da parte teórica. É o memoryless, é a falta de memória. Nós vamos usar a propriedade da falta de memória. Qual que é a conclusão aqui? Ó? Qual que é a moral da história? O fato de ter sido passado 400 horas sem falha não vai influenciar na probabilidade que eu tenho que calcular depois disso. Em outras palavras, eu posso esquecer esse 400 horas. É como se isso aqui que ele tivesse falado pra gente, ó, não existisse. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. Mas qual que é a maneira formal de se representar isso matematicamente? Vamos escrever o que ele quer aqui. Ó. Ele quer saber a probabilidade da variável aleatória x ser menor do que 400 mais 100, aqui, ó, da falha ocorrer nesse intervalo, 400 mais 100, 400 horas que já se passaram, mais as 100 horas aqui, né, que ele pediu, qual é a probabilidade que uma falha ocorrer nas próximas 100 horas. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, um x menor do que 400 mais 100.
dado que, olha só, dado que x é maior do que 400. Ele falou para mim que nessas 400 horas a falha não ocorreu, ou seja, o evento que eu estou avaliando ali não ocorreu. Sabendo isso, ele quer que a gente calcule essa probabilidade. E pelo memoryless, essa probabilidade me diz que, segundo a propriedade da falta de memória, ela me diz que o fato de ter passado 400 horas, se eu conheço essa informação, eu posso simplesmente ignorar essa informação. Então essa probabilidade é a probabilidade da variável aleatória x ser menor do que 100. É exatamente essa probabilidade aqui, ó, probabilidade da variável aleatória x ser menor do que 100. E se você comparar com o exercício, o item A, é exatamente a mesma probabilidade. Ó. Eu já coloquei até o 100 aqui no nosso gráfico, é exatamente a mesma probabilidade que nós já calculamos no item A. Então você vê, sem fazer conta nenhuma aqui no item B, essa probabilidade ela vai dar quanto? Ela vai dar 0,2212. Vamos colocar aqui, ó, 2212 ou 22,12%, como você preferir. Tudo bem, pessoal? E aqui eu tenho uma observação que é interessante, talvez as pessoas tenham dúvida nisso. Se você voltar lá na aula da propriedade da falta de memória, que é o memoryless, eu provei a propriedade colocando um sinalzinho de mais aqui, ó. Sinalzinho de mais não, sinalzinho de x maior que um determinado valor. E aqui também aparecia o x maior do que um determinado valor. Só que aqui vale, a propriedade vale para tanto maior quanto menor, ela vale a propriedade da mesma forma, senão não teria o mínimo sentido. Tá? Se você voltar lá na aula da propriedade do memoryless, você vai encontrar aqui, ó, onde eu estou destacando em rosa, um sinalzinho de maior, x maior que o intervalo, o valor ali solicitado, e aqui também, na provinha da propriedade, vai aparecer um x maior, e aqui está aparecendo um x menor, essa talvez seja a dúvida, mas não tem problema, tá? Ela vale tanto para maior quanto para menor. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal, esse é o item B. E no item C, que é um item muito interessante também, resolvi trazer. Isso aqui apareceu também no exercício da aula passada. Vamos lá, vamos começar aqui. Ó. Olha o que ele fala pra gente. Se 10 arranjos estão sendo testados, qual é a probabilidade de que no mínimo um falhe em menos de 100 horas? Qual que é a questão aqui, pessoal? Ele está estipulando pra gente 10 arranjos. É o nosso N. Então aqui, olha que legal é isso, né? Nós vamos construir uma distribuição binomial em cima da distribuição exponencial. Então assim, eu vou meio que subdividir aqui os nossos processos de Bernoulli, onde cada um desses arranjos aqui, ó, cada um dos 10 arranjos são mapeados como processos de Bernoulli. E aí eu vou ter aquela probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Quem que vai ser o meu sucesso e quem vai ser o meu fracasso? Veja, se o equipamento aqui falhar em menos de 100 horas, se ele falhar em menos de 100 horas, eu vou escrever isso aqui como sucesso. Se ele não falhar em menos de 100 horas, será o meu fracasso. Essa aqui é a questão. Então veja, eu vou definir aqui uma nova variável aleatória, eu vou chamá-la de y, e essa variável aleatória vai seguir uma distribuição binomial. E lógico, e no final eu acabei não lendo aqui, pessoal, vou ler agora, me desculpem aqui, ó. Olha só o que ele falou, que é mais um indício do que a gente pode usar aqui. Considere que os arranjos são independentes. Isso aqui é quase que jogando na tua cara aí que você tem que usar a distribuição binomial. Vamos começar, ó. Então isso aqui vai seguir uma distribuição binomial com o parâmetro n,p, parâmetros n,p. O parâmetro n a gente já tem, que é 10. E quem é o parâmetro p? Quem é a probabilidade de sucesso? É a probabilidade de um elemento aqui, enfim. Aqui eu não me recordo se era elemento. Deixa eu ver o que ele falou. Tempo de vida útil de quê mesmo? Até esqueci aqui, pessoal, me desculpe. Do arranjo mecânico aqui, enfim. Então, o tempo, a probabilidade dele falhar em menos de 100 horas é a nossa probabilidade de sucesso. Tá aqui, ó, é esse cara que a gente vai usar como probabilidade de sucesso, que é exatamente o que nós calculamos no item anterior, né, pessoal? Isso aqui dava 0, depois eu vou conferir, 2212, se não me falha a memória. Essa é a probabilidade de sucesso. Deixa eu só melhorar um pouquinho isso aqui, que ficou muito ruim. Peço só um pouquinho aí da paciência de vocês, pessoal. 2212, eu acho que agora ficou um pouquinho melhor. Tá ali a nossa distribuição binomial. Vamos colocar aqui, ó, porque não custa nada, aqui no cantinho, vamos colocar no cantinho superior direito aqui mesmo, ó, quem é o P e quem é o U menos P, ou seja, a probabilidade de sucesso. Quem que é o sucesso? Sucesso está atrelado ao equipamento falhar em menos de 100 horas, é isso aí. Então isso aqui vale 0, é a probabilidade que nós calculamos, 2212, tá aqui, ó, 2212, deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho aqui, ó, beleza? E quem é o 1 menos P, pessoal? 1 menos P é só subtrair esse valor de 1. Eu já fiz isso aqui, deixa eu ver quanto que deu esse negócio. Rapidão, pessoal, isso aqui deu, vamos ver, 0,7788. Vou colocar aqui, ó, 0,7788.
8. Tá ali, resultados aproximados, tá aí pra gente. Beleza, agora quem que ele quer saber? A gente já mapeou a distribuição binomial. Vamos agora calcular, vamos entender o que ele quer saber. Ó. Ele quer saber qual é a probabilidade de que no mínimo 1 fale em menos de 100 horas. No mínimo 1. Pessoal, no mínimo 1, ele quer saber a probabilidade da variável aleatória y atingir pelo menos um sucesso. Então, pelo menos 1 está incluindo 1 nessa jogada. No mínimo 1 é a probabilidade da variável aleatória y ser maior ou igual a 1. E quem é essa probabilidade? Isso aqui é P de y igual a 1, mais P de y igual a 2, mais P de y igual a 3, até P de y igual a 10. Ou nós podemos ser mais inteligentes e usar a questão do complementar. Isso aqui é 1 menos a probabilidade da variável aleatória y ser menor do que 1. Seguindo aí a questãozinha do complementar. Por que isso, né, pessoal? Porque, veja, esse termo aqui é muito mais fácil de calcular. Esse aí se resume a P de y igual a 0. Aqui só lembrando que a gente não está incluindo 1 nessa jogada. Portanto, isso aqui é P de y, vamos colocar isso aqui é 1 menos P de y igual a 0. Vamos colocar bem bonitinho aqui, ó, P de y igual a 0. É essa a probabilidade com a qual nós vamos ter que calcular. Agora, qual que é a sacada? A sacada é calcular esse P de y igual a 0 aí, que é bem fácil de calcular, né, pessoal? Ao invés de ficar calculando todas aquelas outras probabilidades. P de y igual a 1, 2, 3 e tudo mais. Vamos calcular esse cara aqui embaixo, então, ó, só para a gente já finalizar a nossa aulinha. Qual que é a probabilidade da variável aleatória y ser igual a 0? Isso aqui é dado pela combinação de 10, 0 a 0, usando aí a nossa distribuição binomial, que multiplica a probabilidade de sucesso elevado a y. Quem que é a probabilidade de sucesso? É 0,2212 elevado a y. Y, no nosso caso aqui, vale 0. Vezes a probabilidade de fracasso, que é 0,7788, vou colocar aqui, elevado a n menos y. No caso aqui, 10 menos 0, que dá 10. Eu vou colocar só como 10 menos 0 para registrar. E fazendo esse cálculo, você vai chegar em... Aqui é fácil, ó. 10, combinação de 10 0 a 0 dá 1. 0,2212 elevado a 0 dá 1 também, obviamente. E isso aqui dá 0,7788 elevado a décima. Isso aqui dá, vamos colocar assim, ó. É um número bem pequenininho, tá, pessoal? 7788 elevado a décima. Vou deixar assim, porque é um número bem pequenininho. E, portanto, para a gente já fechar o nosso exercício aqui, ó, a probabilidade, para a gente calcular o que ele quer, a probabilidade da variável aleatória y ser maior ou igual a 1, que é o que ele pediu, isso aqui é 1 menos essa probabilidade que a gente acabou de calcular. É 1 menos 0,7788, fazer um pouquinho mais bonitinho aqui, ó, 7788, elevado a décima. E se você fizer esse cálculo, já fiz esse cálculo aqui para a gente não perder muito tempo, isso aqui deu aproximadamente 91,79%. Vamos colocar já em porcentagem aqui. Isso aqui deu 91,79%. Esse é o resultado da probabilidade. Beleza, pessoal? Muito legal esse exercício. Baita exercício bacana, interessante. Tem vários assim que vocês possam fazer. Vocês podem fazer e treinar nos livros de probabilidade e estatística. E agora, para a gente fechar a nossa aulinha aqui, ó, tá aí mais um exercício para que vocês possam treinar. E esse exercício eu gostaria de fazer alguns comentários. Dá uma olhadinha aí, ó. E aqui, como sempre, eu deixo o gabarito aqui embaixo, ó, os itens A, B e C, marcados em vermelho ali para você, é o gabarito do exercício. Vamos dar uma lida aqui, porque esse exercício ele vai combinar. Aqui é um processo de Poisson. A gente vai combinar as duas variáveis aleatórias envolvidas em um processo de Poisson, que é a variável aleatória que segue a distribuição de Poisson e a variável aleatória que segue a distribuição exponencial. Dá uma olhada aqui, ó. O tempo entre as chamadas para o escritório de uma corporação é distribuído exponencialmente com uma média de 10 minutos. Olha o que ele está perguntando no item A. Qual é a probabilidade de não haver chamadas dentro de meia hora? Isso aqui, pessoal, não é a distribuição exponencial. Ele está fazendo uma pergunta da distribuição de Poisson. E aqui no item B é exatamente a mesma coisa, ó. Qual é a probabilidade de que haja mais de 3 chamadas em meia hora? É exatamente a mesma ideia. E aí no item B ele é uma continha com a distribuição exponencial. Determine x, tal que a probabilidade de nenhuma chamada ocorrer durante x horas seja igual a 0,01. Isso aqui é importante, é muito legalzinho. Beleza? Então tenta aí fazer, pessoal, tenta fazer, posta nos comentários e qualquer coisa eu ajudo. É isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e fiquem todos com Deus.